Olá, eu sou o professor Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. Essa semana nós vamos conhecer os santos que vão do dia 9 de maio até o dia 15 de maio. Hoje, dia 9 de maio, domingo, é o dia de São Gregório Nazianzeno. Gregório nasceu no ano 329, numa família muito devota na Capadócia, atual Turquia. Seu pai foi eleito bispo da cidade de Nazianzo e teve o cuidado para que seu filho fosse educado nas melhores escolas e academias da antiguidade. Desde pequeno demonstrava um forte temperamento místico e inclinação para a vida de monge. E amanhã, dia 10, comemoraremos Santo Antonino, santo que nasceu na Itália no ano de 1389, cujo nome de batismo era Antônio e que ficou conhecido como Antonino devido à sua estatura. Pertencente a uma família nobre, Antonino caminhou para os estudos de direito, mas devido ao forte chamado do Senhor, tomou a decisão de ser religioso. Encontrou certa dificuldade para ingressar nos dominicanos, mas com humildade e perseverança superou as barreiras e expectativas, pois por sua radicalidade na vivência do Evangelho, tornou-se um exemplo como religioso. Obediente à regra e perseverante, ele começou a ocupar grandes responsabilidades de serviço, chegando a superior. E no dia 11 de maio é o dia dos santos apóstolos Felipe e Tiago. Felipe nasceu em Betsaida e o Evangelho de São João é que nos apresenta dados a respeito de seu santo testemunho. Jesus passou, chamou-o e ele disse sim com a vida. São Clemente de Alexandria nos diz que ele foi crucificado. Que honra para os apóstolos morrerem como seu Senhor, não é mesmo? São Tiago também foi martirizado por volta do ano 62. Ele que nasceu em Caná, filho de Alfeu, familiar de Nosso Senhor Jesus Cristo, e foi um dos 12 apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, nós o encontramos como o primeiro bispo de Jerusalém. E no dia 12 nós comemoraremos vários mártires: São Nereu, Aquileu, Domitila e Pancrácio. Os mártires que se comemora nada têm em comum, a não ser o lugar de culto, as catacumbas de Nereu e Aquileu, dois soldados romanos convertidos e decapitados pela fé. Aí tiveram uma basílica muito antiga que talvez remonte ao século IV. Santa Domitila, que se venera também no mesmo lugar, sua propriedade familiar, foi expulsa de Roma e morreu no exílio, como sua avó, cristã do mesmo nome. Pertenciam à família patrícia dos Flavianos, princípio do século II. São Pancrácio é um mártir romano enterrado no cemitério da Via Aureliana. O Papa Símaco construiu uma basílica a ele dedicada. A popularidade de São Pancrácio foi muito grande na Idade Média. No dia 13 de maio será o dia de São Roberto Bellarmino. Celebramos o grande santo jesuíta que nasceu em Montepulciano, no centro da Itália, em 1542. Querido pelos pais e de muitas qualidades, ele era irmão de 5 religiosos, dentre os 12 que enriqueciam a família dos dedicados pais. Quando os padres da Companhia de Jesus abriram um colégio em Montepulciano, Roberto foi um dos primeiros alunos na matrícula e no desempenho. O contato com os padres fez com que o jovem mudasse sua primeira ideia de ser médico para inclinar-se em favor da vida religiosa jesuíta. E no dia 14 comemoraremos São Bonifácio. Bonifácio de Tarso foi, segundo a lenda, executado por ser cristão no ano de 307, em Tarso, na Cilícia, para onde ele havia ido para trazer de volta para Roma relíquias de mártires para sua senhora, uma matrona romana conhecida como Aglaida.
E para fechar essa semana, no dia 15 de maio, é o dia de São João Batista de La Salle. Nasceu na França, em Reims, no ano de 1651, dentro de uma família abastada. Perdeu muito cedo os seus pais e foi ele, com este amor alimentado na oração, na vivência dos mandamentos, na vida sacramental, que educou os seus irmãos. E o carisma da educação foi brotando naquele coração chamado à vida religiosa e sacerdotal. Ele estudou em Paris e deu passos concretos de encontro às necessidades no campo da educação. Cuidar e educar de maneira virtuosa os homens. Sendo assim, foi uma resposta de Deus para a Igreja. O santo escolhido para nós falarmos um pouquinho mais sobre ele é um santo educador. Santo que nós fizemos até uma novena para ele aqui no nosso canal, uma novena muito bonita, muito piedosa, vale a pena você rezar. É São João Batista de La Salle. A tradição da família de La Salle, na França, é muito antiga. No século XVII, descendente de Carlos Magno, Louis de La Salle era conselheiro do Supremo Tribunal quando sua esposa, também de família fidalga, deu à luz a João Batista de La Salle em 30 de abril de 1651, na cidade de Reims. O casal não era nobre só por descendência. Ambos tinham também nobreza de espírito e seguiam os ensinamentos católicos que repassaram aos 7 filhos. João Batista era o mais velho deles. Dos demais, uma das filhas tornou-se religiosa, entrando para o convento de Santo Estevão. 2 outros filhos ocuparam cargos elevados no clero secular, mas João Batista revelou-se o mais privilegiado em termos espirituais. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Desde pequeno, a vocação se apresentava no garoto, que gostava de improvisar um pequeno altar para brincar de realizar os atos litúrgicos e assistia com a mãe. Paralelamente, teve no pai o primeiro professor. Apaixonado por música clássica, sacra e profana, toda semana havia, na casa dos de La Salle, uma tarde musical, onde se apresentavam os melhores e mais importantes artistas da cidade, assistidos pelas famílias mais prestigiadas de Reims. João Batista fazia parte da apresentação, executando as músicas de caráter religioso, o que fez com que o pai o estimulasse a ingressar no coral dos cônegos da catedral. Entretanto, no íntimo, o desejo dos seus pais era que ele seguisse a carreira política. Mas esse desejo durou pouco tempo, pois na hora de definir sua profissão, João Batista confessou que queria ser padre. Seu pai entendeu que não poderia disputar o filho com Deus e ordenou que ele seguisse a voz do Criador para onde fosse chamado. Ainda jovem, tornou-se coroinha e com 16 anos era nomeado cônego da catedral. Como tinha muita cultura e apreciava os estudos, com 18 anos recebeu o título de Mestre das Artes Livres. Entrou para a Universidade de Sorbonne e passou a morar no Seminário Santo Sulpício, em Paris. Ali se tornou catequista, chegando a ensinar um total de 4.000 crianças, preparando-as para a primeira comunhão. Ao sair do seminário, João Batista, com 21 anos, tinha já perdido o pai e a mãe. Cuidou dos irmãos e depois pôde vestir a batina, em 1678, quando finalmente se ordenou sacerdote. Fundou uma escola para a formação de professores leigos e, mesmo em meio a todo esse trabalho, continuou estudando teologia, até receber o título de doutor em 1681.
Fundou ainda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que em pouco tempo necessitou da implantação de muitas casas. Tão rápido cresceu a ordem que já em 1700 foi possível inaugurar um seminário, onde se lecionava pedagogia, leitura, gramática, física, matemática, catolicismo e canto litúrgico. Ele teve a grata felicidade de ver a congregação comportando 750 irmãos, possuindo 114 escolas e sendo frequentadas por 31.000 alunos, todos pobres. Aqui no Brasil, os Irmãos das Escolas Cristãs se estabeleceram em 1907, espalhando-se pelos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São João Batista de La Salle morreu numa sexta-feira santa, no dia 7 de abril de 1719, em Rouen, e foi canonizado no ano de 1900 pelo Papa Pio X. E ele foi proclamado padroeiro celeste junto a Deus de todos os educadores, pelo Papa Pio XII. Oremos. Ó Deus, que para a instrução cristã dos pobres e para a confirmação da juventude no caminho da verdade, inspirastes a vosso confessor São João Batista e por ele fundastes uma nova família na Igreja. Concedei propício que por sua intercessão e a seu exemplo sejamos abrasados pelo zelo de vossa glória para a salvação das almas e assim possamos compartilhar um dia de sua recompensa no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São João Batista de La Salle, rogai por nós.